Olá, boa tarde, né, hoje para vocês. A gente tem toda quinta-feira nosso CCBS Tech React Cash às 7 horas, mas hoje a gente tem um episódio especial. Hoje a gente vai ter um convidado que vai conversar aqui com a gente. A CCBS Tech está aqui para auxiliar você como consultoria de prevenção de riscos cibernéticos e negócios. A gente trabalha como advisor, né, de board para novos empreendimentos que envolvam a utilização de novas tecnologias, inovação. A gente trabalha também com adequação jurídica de documentos que tratem de responsabilidades relacionadas a risco cibernético, seguro cibernético, documentos sobre LGPD. A gente também trabalha com definição de estratégias de políticas de cibersegurança, também de apoio à resposta a incidentes, apoio em salas de crise, quando já aconteceu o ataque cibernético, e também, né, mentorias para startups, para pequenas e médias empresas. Então, a gente tem uma ampla gama de serviços para você, que a Cyber Compliance for Business School, ela atua justamente colocando o compliance, o direito e a cibersegurança um ao lado do outro, para você ter uma proteção digital de negócios mais completa, mais eficaz. E hoje, né, a gente vai apresentar formalmente, né, o nosso novo parceiro institucional, que já é conhecido do mercado, que trabalha para muitas empresas, né, é um perito conhecido, né, de forensics digital, e a gente também vai ter uma novidade que a gente vai falar mais tarde, que tem a ver com ele. Então, vou chamar aqui agora o Mastroianni Oliveira para conversar com a gente, pedir para ele entrar aqui ao vivo na nossa conversa. Opa, boa noite, doutora, boa noite a todos que estão lá assistindo essa transmissão. Esse é um momento único, ímpar, que vamos estar aí pela Business School. Então, estamos aí para trazer um bate-papo de forma prática, entendível para empresas e usuários que têm suas devidas empresas. Vamos trazer um pouco de proteção forense, acertos e erros mais comuns. E então, fiquem à vontade para perguntas, pode interagir. E é isso aí. Com certeza. Até falando na questão da pergunta, gente, vocês podem fazer as perguntas aqui pelo chat ou então pelo WhatsApp aqui da CCBS Tech, que é o 21 98 914 4541. Vou até botar aqui nos comentários, que aí você pode mandar a tua pergunta. Se não quiser escrever, manda direto para mim, que eu leio, né, aqui ao vivo, para você não deixar de fazer, né, a tua participação ao vivo. Então, já até coloquei aqui. O telefone é 021, aí você manda sua mensagem. E é isso. Queria pedir para o Mastroianni pedir para ele se apresentar, né, mais formalmente, né, a formação dele, para quem ainda não conhece o Mastroianni. Então vamos lá, doutor. É uma missão crítica se apresentar. Sou Martinho Oliveira, perito forense há mais de 10 anos, atuante nessa questão de perícia, computação. Sabemos que, de fato, a matemática é a mãe de todas as ciências, mas principalmente ela está ali correlacionada à ciência e à computação. Então, dentro dessa experiência de mais de 9 anos como perito forense, formado ali dentro da APECOF, que é a Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, da qual me dá uma bagagem, me deu uma instrução desde o início, né, mas dentro de tudo venho da tecnologia, da parte de segurança da informação, como analista e especialista em cibersegurança. Já estou no mercado há mais de 15 anos, tenho algumas certificações internacionais na parte de forense, na parte de segurança cibernética, essas análises críticas, né, que vai desde a questão da gestão de vulnerabilidade, intrusão em sistemas, identificação de falhas ali, tanto humanas ou sistemáticas, como perito atuante, tenho participações em alguns tribunais de justiça de alguns estados, então venho nessa experiência de especialista em invasões,
como perito, sempre a gente busca ali ter aquela camada de atualização constante, né, porque se faz necessário no avanço tecnológico de hoje que nós temos, né? Hoje tudo se fala de IA, mas a tecnologia ela precisa estar conectada na tríade, né? Tecnologia, processos e pessoas. Então, o mercado em si da computação forense ele faz necessária essa atualização constante, pautado na ciência ali, testes, fundamentações, da qual nós, peritos forenses, não trabalhamos nem empregamos o achismo, né? Então, a ciência, ela traz o sim ou não. Então, é um pouco, né, de mim, atuei em algumas instituições, também sou professor na parte de graduação e pós-graduação voltado para a área de cibersegurança, e já passei por algumas multinacionais aí na área de tecnologia, sempre compartilhando e agregando algo relevante, da qual a busca sempre vai ser proteger essas empresas que, de certa forma, estão vulneráveis. Mas não espere que, como diz aqui no meu estado, o tempo feche. Busque ficar na sombra ali, como reflexão, às vezes seu sistema, sua empresa, existe uma vulnerabilidade, então ela precisa corrigir. E justamente a gente vai trazer dentro desse bate-papo essa questão de correção antes que um hacker invada o sistema de sua empresa. Exatamente, Mastrane, porque acho que as pessoas ainda não acreditam nisso, embora tenha um monte de notícia na mídia, né, de ataque cibernético, de empresa que perdeu dado, dinheiro, então eu acho que ainda está fora da preocupação de muita empresa e acha que isso, é o vizinho, é o outro que vai acontecer, nunca com essa que está pensando dessa forma, né? Você deve ter visto muita empresa pensando assim, né? Trago um case agora recente, da qual entre o dia 6, 5 e 6 de madrugada, eu encontrei dentro de um site na Deep Web ali duas empresas brasileiras, né, todas duas de grande porte, uma da área de saúde, outra de educação. Fiz isso 6 da manhã, na madrugada ali, quando foi o dia seguinte, eu fiz o reporte via e-mail, apresentando ali a situação. Coincidência ou não, não existe coincidência, fiz de novo o monitoramento ali na Deep Web, praticando ali algumas boas práticas de Threat Intelligence, e observei que as duas empresas já não constavam mais divulgadas seus dados nesse grupo que ali cometia na Deep Web. Uma das possibilidades de ter acontecido, pagou o resgate e os criminosos ali retiraram ali a informação do ar. É claro que não retiraram, venderam em outro fórum, fórum de pessoas ali que praticam a ilicitude. Então, eu sugiro a empresa não pagar o resgate. Então, esse não é o melhor cenário. O melhor cenário é fazer as boas práticas de segurança, a investigação forense corporativa, o compliance, ali, justamente com a área da doutora Cláudia. Então, não pague o resgate. Procure um profissional ali para fazer uma análise, uma consultoria no seu ambiente, juntamente com a equipe de TI. Exatamente, isso é super importante. E pior é quando as coisas, né, aí já aconteceram, a empresa não tem nenhum um aviso, né, como você fez dessa vez, acaba sendo contactada diretamente por um atacante ou então pela mídia, né, que fica sabendo, que a gente sabe que nos fóruns de cibersegurança essas fofocas acontecem, né? Tem um banco de Igual dados conversa de corredor. Conversa de corredor. E aí o desastre já aconteceu e é nessa que entra o teu trabalho, né, para saber o que aconteceu, né, como é que foi esse vazamento, essa invasão pela forense digital, né? Fala um pouco para a gente o que é essa forense digital corporativa, para a gente entender melhor, para quem não conhece. Quando a forense digital corporativa, ela vem ali da forense em si, vem da computação. Então, nós peritos aplicamos ali no ambiente empresarial, né? Então, dentro desse ambiente vai envolver ali a questão da identificação, preservação, coleta, análise e a questão do laudo dentro da preservação, né, vai ser armazenado ali por conta da extração, por exemplo, em dispositivo. Pode ser servidores, computadores, smartphone. Então, nós peritos vem nesse contexto, uma vez que, às vezes, o processo ele foi conduzido de forma errada ali por um colaborador da tecnologia de informação, pelo fato dele não ter específico aquele conhecimento. Então, é necessário ali um conhecimento específico para que se não se perca as evidências
né? Então, se uma vez perdidas as evidências, vai atrapalhar a investigação ali de uma possível autoria. É como se, imagina se acontecer, é um crime de fato, então a gente isola, o ambiente ali do crime tem que estar isolado, sem ninguém estar pegando, eu sei, deixa eu fazer, não. Houve ali por exemplo, vazamento de informação, transferência de dados para o WhatsApp. Então a gente tem ali algumas coisas envolvidas, então o perito ele vai fazer aquela preservação ali das evidências e coletá-las, trazer para um ambiente isolado para que se cumpra toda a cadeia de custódia ali desse processo, justamente com base ali em padrões internacionais. Um deles é a ISO 27037, que trata dessa questão da forma como a perícia vai ser elencada nesse evento, correlacionado ao ambiente corporativo. Então, de maneira simples, é isso. A gente traz a melhor prática para que o ambiente seja preservado e fazemos a devida coleta. E assim, no final de tudo, essa coleta, processamento, o perito ele vai transcrever tudo para um laudo. A perícia ela vai trazer o que ela consegue identificar. Ela não vai apontar ali de fato, foi fulano A ou B. Não. O papel do perito de fato não é esse. É seguir o que a ISO 27037 pede, no cumprimento do dever ali. Ótimo, não, isso aí é super importante, né? Você destacou os normativos de compliance, né, que a gente fala, né? Que o pessoal pensa que compliance é só lei, é LGPD, por exemplo, né? Mas a gente considera que esses normativos, os estándares da ISO, do NIST, né, também são importantes, né? O trabalho que você faz, né? E justamente para o nosso lado, né, da advocacia, do jurídico de uma empresa, é muito importante um trabalho bem feito, né, de forense digital, porque isso vai definir totalmente o rumo de uma investigação interna, né, que a empresa está fazendo, às vezes para descobrir um insider, né, que possa estar atuando dentro da empresa, ou então um atacante externo, né, uma situação que você tem que levar para uma delegacia e precisa de uma prova bem coletada, porque o primeiro problema que aparece para a gente como advogado é chegar numa delegacia e recusarem, né, os elementos que você trouxe para a perícia da delegacia mesmo falar, eu não posso fazer nada com o que tem aqui, não foi preservado, não foi feito da forma correta, né? Então, você ter sucesso numa causa com uma boa perícia é fundamental, porque aquilo às vezes chega no judiciário, né, quando já passou da fase policial, ele é uma necessidade para você garantir que você vai conseguir uma autoria, né, um processo criminal contra uma pessoa, ou às vezes até uma indenização no cível, né, na base do direito digital. Então, isso tudo é muito importante, porque para você trabalhar bem num caso, essa prova digital ela vai ser fundamental, porque se ela é mal coletada, você como advogado às vezes não pode fazer muita coisa, né, Mastrone? Você fica com a mão amarrada, né? Correto. Um exemplo prático, né, que acontece é justamente dentro do ambiente corporativo. O colaborador ali, ele tem às vezes ele tem uma permissão de administrador da qual ele não tem, ou da qual a empresa ela não tem políticas de segurança claras, né? Devemos entender que no ambiente corporativo ou qualquer outro existe a hierarquia. Então, quando a gente traz para o corporativo, tem que haver a segregação. Um técnico informático, jamais ele pode fazer a função do analista de segurança, um analista de banco de dados, várias funções. O correto é o quê? Cada um fazer a sua parte ali dentro do escopo da empresa, porém, quando temos um cenário crítico, é o quê? O colaborador termina o expediente às 18 horas, vai para casa, acessa o computador dele às 22 horas. Né? De fato, isso aí já soa um pouco estranho. Justamente, ele pode fazer um acesso remoto, apagar a base de dados, né? E no dia seguinte, o técnico, o outro chega, formata a máquina e vão chamar o perito. Então, ali, de fato, ali as evidências que tinham correlacionado nesse cenário acabaram-se, de fato, uma boa parte se perdendo. Então, isso, às vezes, dificulta o trabalho do perito na busca e elucidação da situação ali, para saber quem foi que acessou remoto, qual foi o IP que teve ali conectado, qual foi o usuário que teve conectado. Então, a destruição ali das evidências de forma grosseira, sem o devido conhecimento técnico, acaba atrapalhando toda a investigação, toda a elucidação. Então, para que se chegue a uma conclusão, é necessário ter, de fato, ali, evidências correlacionadas.
Exatamente. E como a gente conversou há mais tempo, enfim, não me lembro quando foi, que você falou, como é que é o maior erro é achar que só se começa bem uma causa, né, quando o processo já está em andamento, né, se preocupar com a perícia só nesse ponto. Na verdade, você tem que desde o início, né, quando Desde o a início. situação aconteceu, e aí antes de até de ir para a delegacia de fazer qualquer coisa, né, você precisa justamente já trabalhar com o forense digital desde o início, né? O correto, né? O correto é já vir trazendo a forense desde o início da preservação, cumprindo-se ali a cadeia de custódia, né? Uma vez que alguém mexe ali na cena do crime, independente dele ser físico ou online, deve-se haver a preservação desse local, para não haver interferência ali na conduta do perito, né? Que o perito ele vai colher o que de fato tem, ele não vai inventar, em hipótese alguma, algo que ele não viu. Logo porque, em juízo, ele vai fundamentar ali o laudo dele com base nas evidências encontradas. E o que ele encontrou, ele vai coletar, vai armazenar e vai analisar. E vai dar o veredito dele na transcrição do laudo de maneira simples e entendível. Exatamente, não, é muito importante, né? Porque em penal também a gente pensa da mesma forma. É bom trabalhar a causa desde da época do inquérito, porque se você já vai pegando, isso aí vai ser importante mais para frente, o mais para frente não existe, porque o mais para trás é que vai definir se o mais para frente vai ser bom ou não para o teu cliente, né? Então a gente precisa pensar numa prova bem coletada, respeitando a cadeia de custódia. A gente consegue rebater os argumentos da parte, se de repente você está representando uma vítima, né, uma empresa vítima de uma invasão, né, um ransomware, né, você precisa justamente mostrar que a empresa tinha medidas, né, de controles para acessos, né, para banco de dados e tal. Então, isso tudo você consegue rebater num laudo, na perícia que seja bem feita, né? É, E aí, um exemplo, doutora, é o seguinte: imagine-se que uma cliente teve uma conta em determinado hospedagem, não pagou, utilizou por determinado tempo, porém não pagou, não quis mais utilizar o serviço. Em questão, quem faz esse bloqueio não é quem solicitou o serviço, e sim o provedor ali, detentor do login dela, sim, ele tem que bloquear. Caso ele não bloqueie e haja ali uma invasão e não comunique a vítima, é importante que a vítima seja comunicado, não, a vítima não, corrigindo, a pessoa que contratou aquele serviço, ela seja comunicada de forma correta, o seu serviço vai ser paralisado por X situação, ou pagamento, ou não mais querer utilizar, ela tem que ser comunicada. Caso não, já existe uma fragilidade nesse contexto, porque ela não foi informada, ou possivelmente a vítima não acessa, e alguém faz o acesso indevido, já temos a invasão. E aí que está a questão, a virada de chave. A vítima vai ter que procurar o direito dela, né, no caso, a contratação do advogado. O advogado vai entrar em contato com o perito ali para fazer aquelas quesitações ali de IP de origem, porta lógica, o domínio, todos esses pontos que correlacionam numa solicitação ali frente ao juiz, que o juiz vai solicitar ali as operadoras dessa plataforma. Então, tem todo um contexto técnico por trás para saber se de fato foi uma falha operacional do provedor, né? Aparentemente, se a vítima não tem mais acesso e o provedor detém aquele acesso, ele deve manter sim a segurança dos dados ali armazenados dessa cliente, uma vez que ela já cancelou. Então, isso é um cenário interessante de se pensar, porque pode ter sido uma vulnerabilidade ter sido explorada no banco de dados do provedor, né? Ou da plataforma, ou das plataformas em questões. Então, isso é um cenário interessante que pode acontecer e acontece, de fato. Às vezes, o que depende é o quê? É da orientação correta de profissionais, desde o jurídico, desde a perícia, e não fazer, eu acho que é. Não, não existe o acho. é, Sim ou não. exatamente, não dá, por exemplo, a parte por conta própria, dou um print, né, na mensagem que eu recebi do provedor dizendo que teve a invasão, aí vou entrar com uma ação direta e nem pensa em montar a causa direito, com as melhores provas. Então, por isso que é muito importante esse trabalho, né, tanto se você é vítima pessoa jurídica, pessoa física, né, e falando em vítima pessoa jurídica, né,
que é mais o core business do Mastroianni, e a gente pensa que pessoa física que é o cliente mais complicado, empresa também é complicada, né, de trabalhar, né, Mastroianni? Me fala, São assim, dois. como os desafios aí. Primeiro ponto do desafio, né, quando se vem para o âmbito corporativo, é achar que o, o comparativo, o perito, ele vai solucionar de fato. Não. O perito ele não vai solucionar de fato. O perito contratado ele vai coletar ali com base nos padrões, né, de segurança ali e da ISO referente àquele cenário, e o perito ele não faz mágica, né? Então, logo porque existe, vamos trazer a sala de guerra, né? O perito é chamado ali para a sala de guerra, justamente para entender o cenário crítico ali da empresa e dar a solução. É claro que a solução que o perito foi contratado ali para o corporativo depende muito, né? Depende muito do que ele vai ver. Se o servidor foi invadido, ou por uma questão do serviço que está na parte de redes de computadores, chamamos de portas. Se a porta X está aberta com o serviço publicado, que seria o serviço do banco de dados. Usa o banco de dados, a senha é admin 12345, e alguém faz ali aquele escaneamento ali no domínio da empresa e acha isso fácil, ele vai acessar e ele apaga o banco, o perito contratado não tem muita coisa para fazer. Ele vai verificar, vai Nossa. coletar, uma vez que o servidor foi formatado de maneira remota, né? O IP Recovery é uma técnica de apagar dados ali de maneira remota. Ele fez isso, ele vai recuperar, o perito vai utilizar a tecnologia, vai utilizar o conhecimento, mas possa ser que algumas evidências se percam, né? O perito ele não traz o 100%, ele traz o serviço dele à luz da verdade das evidências encontradas. Uma vez que o perito ele não pode manipular, nem mentir, nem trazer ações que ele não viu. Ele vai ver partindo sempre de um ponto de origem. O perito ele precisa de um ponto de origem da qual ele vai iniciar a perícia. Imagina se dar um mergulho no mar e procurar uma agulha. Pontos necessários de correlação nesse evento. Saber em qual parte do mar foi jogada a agulha. Então, o serviço ele sempre parte do ponto de origem ou qualquer outra demanda existente. Senão, vamos ficar às cegas aí buscando solução para onde não existe. Com certeza, procurando agulha no palheiro, né? E aí, Chamada agulha no palheiro. e aí, como você falou, problema funcionários, né? Que eu ia te falar, né? Questão de lidar com esse tipo de cliente empresa também é problemático, né? Porque, A por exemplo, cultura, existe cultura diferente, doutora, em determinados ambientes. Existe a cultura de fato empresarial, business ali, que a empresa leva a sério ali a segregação, que é colaboradores, cada um na sua devida função, e não um bombril ali, né? O antigo bombril faz mil uma coisa, não existe, não é para existir hoje. Né? eles não querem que seja assim, Inclusive, eu fiz uma sequência de semana passada de posts correlacionando essa situação de segregação dentro da matriz SOD, que é justamente isso. E outras, tem empresas familiares, então esse vínculo familiar acaba atrapalhando ali a divisão de funções entre os colaboradores, acaba gerando-se ali um vazamento, possível vazamento de dados. Tal ferramenta que utilizamos hoje, mais utilizado, o WhatsApp. O WhatsApp é uma porta aberta dentro de uma vulnerabilidade com a empresa. Então, o colaborador manda ali fatura pelo WhatsApp, manda informações, senha, login, contrato, imagem de cartão. Tudo isso, o atacante ali, o hacker, ele vai ficar monitorando. Uma hora essa pessoa vai utilizar, vai esquecer, vai estar com algum problema na casa dela e passa a informação errada. Daí que entra a questão da gente gerir esses problemas de vulnerabilidade. E aí vai vir ataques de phishing, né, que a gente trabalha muito, e a doutora Cláudia no âmbito corporativo, proteção. Então, o elo mais fraco sempre vai ser o ser humano, mas o ser humano ele consegue sim, de fato, dentro da sua empresa, se proteger. Mas aí como é que ele vai se proteger? Por um treinamento de segurança digital, treinamento de compliance. Então, duas ações dessas, o compliance fazendo ali as informações geridas para os devidos pontos e um treinamento de segurança que hoje não precisa muita dificuldade para fazer um golpe,
e sim apenas treinar, entender o modo operante, o colaborador ele vai mitigar isso aí, vai evitar prejuízo à empresa, né? Tanto de imagem como financeiro. Com certeza, isso é fundamental, porque se a empresa, todo mundo colaborar, né, a gente vai ter facilitação do trabalho de todo mundo, inclusive do perito, né, que as pessoas vão saber o que não devem fazer, principalmente numa situação como essa, né, você está trabalhando, precisando fazer uma perícia e como não atrapalhar o teu trabalho, né, porque eu não sei você, mas assim, até para mim, às vezes é complicado eu precisar pedir uma prova digital para um cliente e aí ele levar um tempão para me ceder e não tem noção do o quanto isso é prejudicial, que a gente não pode perder tempo em prova digital, né, nesse tipo de causa, que nem hospital, né, cada minuto conta, né? Cada E minuto aí conta. tem a pergunta até aqui, que mandaram direto aqui para mim no WhatsApp, né, falando em WhatsApp, do Pedro Jordão. Já teve alguma empresa que escondeu provas digitais em algum caso que você trabalhou, que eu não queria que você visse, né? É, o perito ele trabalha à luz da verdade, né? Ele de fato ele é os olhos ali do juiz na situação de apresentação da qual ele foi convocado, né? Dentro de um crime ou invasão que ocorreu. Pedro, já existiu já há 2 anos e pouco, acho que 4 anos atrás, sim, um serviço que eu fui contratado, que de fato eu perguntei qual era o ponto de origem, né, da situação, mas houve sim esconder ali de fato o problema, não sei se é por falta de uma consultoria adequada, né, para que às vezes existe uma falha humana pelo fato de não ter sido bem orientado na consultoria, independente dela ser é, compliance, da segurança, né, então a informação sendo verdadeira, transparente ali, né? A verdade ela tem que ser dita, mas se ela vai doer ou não é outro processo. Então, justamente às vezes há uma falha ali da outra parte da empresa em dizer, não, aconteceu isso aqui, por causa disso aqui, isso aqui. Porque no final das contas, Pedro, a maior prejudicado vai ser a empresa com a sua reputação, vai ser manchada, e com a perca de dados, tanto de dados, de base de dados, como de valores financeiros enormes, pela uma simples chantagem ali do atacante, que a regra é nunca pagar pelo resgate de Renzo ali, mas sim se souber sido conduzido de melhor forma, não vai precisar esconder. Uma vez que escondido um vazamento de dados, vai ter implicações ali com a NPD, salve essa NPD, que trata da gestão no nosso país. Então, isso é um risco que pode custar muito caro. Exatamente. Então, assim, quando a empresa não sabe o que fazer também, é um problema sério, né? Que na questão da ausência de plano de resposta a incidente, que você sabe que é bem comum, né? E aí você vai Sim. trabalhar, chamado numa situação dessa, aí descobre, ransomware, né? Perdi o acesso, tem backup? Não tem, né? E como é que você vai Não trabalhar? tem. Justamente quando se fala de backup, doutora, tem uma solução, eu não vou dizer agora de imediato, existe uma solução que eu trabalho, que justamente ela faz esse complemento, ela protege o backup, esconde o backup em diferentes pontos, íntegro, sem que o Renzo acesse, né? Uma vez ele vai estar bloqueado ali, um backup, uma falha grande, doutora, é pensar que tem backup. Quando é que uma empresa pensa que tem backup? É uma má prática, né? De acordo com a ISO 27001 e sua família, que é bem extensa, é o quê? O backup. Se eu tenho um backup na empresa, eu tenho que testar esse backup no mínimo com 3 cópias em ambientes diferentes. Trazemos os problemas das torres gêmeas no passado. Torres próximas, sem backup, foram destruídas, e aí? Empresas faliram, pessoas faleceram com aquele incidente ali, então o backup ele precisa estar em 3 lugares diferentes no mínimo, e a prática hoje já aumenta para 4 lugares, e o último é imutabilidade sem acesso naquela alteração da integridade, então tem que ser testado. Backup que está lá preso lá sem ser testado não é backup, é uma simples cópia. Doutor, Exatamente. imagina a senhora sair da sua casa, a senhora tem 2 chaves. Marchane, eu tenho uma chave, é um backup. Mas o backup está na sua casa. A senhora sai e perde a chave que levou. E a chave backup estava em casa. É um Tá dentro de backup? casa. Não é. Então,
A cópia ela tem que estar escondida algum, fora daquele perímetro ali, aquela área. Então, saindo do seu perímetro de origem, é um backup. Exatamente. Outra coisa que eu também, até pela minha rotina, né, de advogada de cybercrime corporativo, eu vejo que às vezes as empresas demoram um pouco para pensar em procurar alguém para fazer uma análise forense, né? Eu acho que, além de prejudicar o andamento dos processos, você acha que, assim, não tem utilidade você demorar muito a coletar determinada prova, ou ainda dá para fazer alguma coisa? O que você aconselha nessas situações? Tipo, o negócio aconteceu em 2022, né? Na nuvem. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente deve imaginar as leis que regem ali o país de origem, né? Por exemplo, no nosso país, o Brasil, temos o Marco Civil. O Marco Civil ele estipula ali, salve minha memória, 6 meses a um ano ali de informações guardadas, né? Então, posterior a isso, a um ano, aí tem a questão também de dados da saúde, que é outro período também. Então, deve-se entender primeiro qual é o cenário e se a legislação está amparando, né? Na União Europeia é outro tipo de tempo de armazenamento de dados, que a nossa LGPD, ela se espelhou na GPDR, então tem que entender qual é o cenário do país que está guardando aqueles dados ali alocados. Então, é importante saber primeiro esse ponto. Se está em outro país, qual a legislação de lá. Mas o correto é sempre se ater nessa situação, porque o dado pode ter, em resposta, o dado pode se perder. Um provedor de telecom pode dizer muito bem que se for em 2022, 4 anos depois, será que a legislação vai amparar até a salvaguarda daqueles dados? Eu acredito que não mais. Então, ali se perdeu. A orientação mais provável e mais técnica e confiante é que o incidente ocorreu, o crime ocorreu, né? Crime digital, o crime corporativo ali, eu denomino crime corporativo, porque está abaixo da lei. Então, aconteceu, de fato tem que ser chamado o profissional ali que vai colaborar ali, dentro daquela ação. Se eu tenho um problema jurídico, eu vou chamar quem? Um advogado, uma advogada. Se uma empresa está com problema de vazamento de dados, ou precisa de um perito ali para correlacionar algumas ações, vai estar ali próprio ali para partir para aquela resolução daquele problema. Então, porque são pontos diferentes entre que muitas vezes as empresas deixam de chamar justamente pelo fato de não querer investir. Não, investimento numa consultoria é necessário, investimento no âmbito jurídico é necessário, investimento na consultoria de um perito é necessário. Né? O perito ele detém ali vários pontos de expertise, desde a segurança da informação, desde a proteção de dados. São áreas ali que se correlacionam, mas o perito ele consegue trazer ali à luz da verdade a coleta daquelas evidências, o que pode ter acontecido, com base no que ele encontrou. Então, algo preocupante essa questão de armazenamento de dados em nosso país ou outra nação. Pois é, isso aí é muito importante, porque até para a gente poder pedir uma preservação de prova, muitas vezes tem que ir para o judicial, né? Porque você falou do Marco Civil, que pelo período que a lei prevê, que cada preservação de dados seja em determinado período, né? Seria obrigatório, mas aí tem que pedir para o juiz, né? Para já solicitar que, mesmo passado aquele prazo, ele já faça uma preservação, que já sabe que vai se perder, né? Vai se Aquela prova perder. se não fizer isso, né? Então dá muito trabalho. Aí isso depois vira uma discussão judicial, se seria legal ou ilegal fazer dessa forma. Mas muitas vezes essa é a única solução que a gente tem, porque já passou o prazo, né? 6 meses, um ano, e a gente tem que pedir para o juiz numa medida cautelar para fazer esse tipo de coisa, porque senão simplesmente uma investigação é arquivada, né? Então, isso é muito complicado, por isso que é muito ruim a parte de procurar a gente muito depois, ou dizer, já fiz como fala, já fiz o BO, sim, mas não é isso que vai resolver o seu problema, né? Isso Muitas é vezes uma colaboração dentro do evento que ocorreu. exatamente. Então, a gente precisa muitas vezes chamar um perito, a gente precisa coletar uma prova de uma forma mais correta, que
como eu falei, o pessoal gosta de print, acha que o print que está valendo, que é isso que vai resolver, e hoje em dia, não sei se vocês sabem, né, tá meio confuso essa questão do print valer ou não valer, né, estava até comentando com o Mastroianni, porque o correto não é usar o print, né, é você fazer a coleta com a cadeia de custódia, como o Mastroianni explicou, para ter validade dentro de um inquérito, dentro de uma ação penal, só que às vezes essa coleta não foi feita conforme a cadeia de custódia, isso é uma coisa que a parte ré vai alegar, eu não posso ser processado porque essa prova não valeu, não teve cadeia de custódia respeitada, mas aí o desembargador do STJ vai dizer que essa prova, mesmo ruim por causa disso, junto de outras, confirma a acusação contra essa pessoa, então está valendo. Então, fica complicado. Imagina, Mastroianni, se esse réu é um gerente, um diretor de uma empresa, como é que fica, né? Vai ter um pouquinho de trabalho. Lembro de um caso que eu atuei de maneira internacional, doutor, justamente quando a gente fala de dados, foi vazamento de imagem, né? Imagem da cliente X vazou para um país, para um determinado site adulto, né? De conteúdo adulto. Provavelmente a possibilidade de alguém ter adicionado lá, porque eram várias, né? Então, na correlação de eventos que aconteceu, essas fotos não tinha nas redes sociais da vítima, cliente ali. Então, de fato, houve ali um trabalho amigável entre os dois lados, né? Brasil e outro país onde estava alocado, né? E que bom que o envio de um simples e-mail, coletar as evidências ali do ocorrido, fortaleceu o embasamento ali técnico, né? Pela apuração de um laudo, informando ali o que ocorreu. Então, de prontidão, a outra parte envolvida fora do país, né, a empresa lá, o provedor respondeu, né, removeu o conteúdo inadequado da cliente, né, a vítima. Então, foi satisfatório porque não houve tanta burocracia entre dois lados, o Brasil, né, Brasil e outro país que estava esse provedor. Então, ele respeitou ali a lei vigente, né, no nosso país, e a dele também facilitou. As evidências que foram enviadas para eles ali dessa cliente, né, foi convincente e detectaram que de fato ocorreu isso aí, então removeram de fato, então foi uma vitória aí dentro desse questão de vazamento de dados, né, particulares, que também pode ser corporativos, né, então eu trago uma questão, um grande problema das empresas é não proteger seus dados, né, os dados não protegidos é a venda da sua estratégia para o concorrente. Às vezes o concorrente ele não sabe como vai copiar a sua ideia, mas o simples fato de vazar ali por ações ali de WhatsApp, né, que é o mais utilizado, né, o WhatsApp corporativo ali, troca de informações entre colaboradores, acontece um vazamento e um meio termo. Então, uma tentativa de golpe ali naqueles colaboradores que se expõem demais ali em redes sociais pela empresa X, já é um gancho ali para mim, o atacante, no caso, buscar ali extrair essas informações. Então, o concorrente ele vai gostar muito disso, quando se tem esse tipo de vazamento, que justamente empresas pecam na segurança, né? Não tem aquele direcionamento correto do que deve se fazer e o grau de impacto que vai ter no âmbito jurídico. Então, é outro ponto de falha. Exatamente. Até dizem, né, que tem gente encomendando contra a concorrência ataque cibernético, né? Dizem as más línguas, né? Existem as más línguas, mas de fato existe diversos tipos de golpes. Basta só os service, basta só você escolher, mas isso não é algo longe da nossa realidade, não. Isso é próximo, né? Então, principalmente pequenas e médias empresas são as mais atacadas. Então, a gente tem aproximadamente, aí, de acordo com o último dado que eu cataloguei ano passado, 67% de pequenas e médias empresas estavam sendo atacadas. Isso significa que é uma grande perca pelo fato de não ter esse conhecimento, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, doutora, sobre ações que poderiam ser feitas, mitigadas ali com um bom compliance e uma boa consultoria, né? Então, o investimento precisa ser feito, de fato, ali dentro das empresas, às vezes fica segurando aquele investimento. Então, de repente, o ataque cibernético, ele não escolhe empresa,
não escolhe Então, local nem hora. Ele vai vir na hora mais provável. A que você deu menos aquele. espera. É, E falando em perícia, né, não tem como não falar sobre isso, que é o mais importante, que é o bendito do laudo, né? Você sabe melhor sim. do que ninguém que ele é decisivo, né, nesse tipo de causa. Então, fala um pouquinho para a gente da importância do laudo pericial no digital. O laudo, ele vai ser produzido ali em qualquer âmbito, né? Corporativo, ou para fins de do usuário final, que somos nós que contratamos ali um serviço de um perito, né? Por determinado tipo de ação, ou invasão no seu smartphone, que, segundo o Gartner, na sua última pesquisa de 2024, tinha aproximadamente quase 4,2 bilhões aí de dispositivos conectados, né? Dentro aí do que chamamos redes de IoT. Então, quanto mais conectado, mais é o risco digital. Então, quando se tem uma invasão de uma rede social, uma invasão de um servidor, o perito ele vai cumprir ali toda o que rege a cadeia de custódia, o que rege a ISO 27037, que é uma das normais utilizadas, tem as FRC também. Então, ele produz, ele coleta, analisa, produz, traz para o ambiente, isola, preserva e, por fim, ele produz ali o laudo. Né? O laudo, existe uma questão do laudo que é a produção ali do que de fato foi construído com base no que foi encontrado. Então, o perito ali, quando ele vai na cena do crime, ele vai registrar antes de qualquer coisa, ele não vai chegar, colocar a mão, tá, botar a ferramenta para rodar. Não, não. Ele vai seguir, vai observar, vai registrar por meio de foto ou qualquer outro dispositivo que ele tenha, ou câmera ali, vai registrar um vídeo ali, justamente para ir depois fazer uma cópia forense, né, que é justamente não mexer naquela prova ali inicial, deixar que ela preservar, a cópia forense justamente ela serve para isso. Faça a cópia, é claro que isolando ali a parte sistemática, com o uso de ferramenta de bloqueio de hardware, então é a mais indicada, bloqueio de hardware. Então, feito isso, isolou, bloqueou, para que se não tenha nenhuma alteração ali no contexto da cena do crime, ele vai trabalhar em cima da cópia, vai analisar, vai destrinchar tudo aquilo ali com base nos pontos, né, que foram apresentados vezes, do crime, se é um crime na rede social, eu vou ver quem é o perfil, quem não é, então ele tem uns pontos já específicos. Finalizando tudo, ele vai gerar o laudo, vai apresentar fotos, cadeia de custódia, hash, né, a integridade ali, o que foi feito, o que não foi feito. Então, tudo ele vai documentar. Parte disso, documentou o laudo, vai entregar. Uma vez entregado, ele está trabalhando com a cópia, ele não vai ter problema o ponto original. Né? Então, ele já gerou ali, ele vai, o perito ele é imparcial, certo? O perito ele é imparcial. Ele vai fazer o que a perícia não vai deixar o mundo externo atrapalhar na tomada de decisão dele ou nos eventos ali. Ele é imparcial, então ele vai tomar aquela decisão com base no que ele encontrou e vai seguir os procedimentos mais seguros possíveis da perícia. Então, finalizou, ele apresenta o laudo. Né? Se ele seguiu todo o protocolo de perícia, ele não vai ter problema. Né? Então, tudo que ele explicou ali vai estar fundamentado, não vai omitir nem nada. Ele traz a luz da verdade com base no trabalho dele, das evidências encontradas, e finalizou, e a tomada de decisão são para as partes interessadas, né? Dentro de um processo, tem um juiz, advogado, então vai ter todo aquele debate ali dentro do processo, da qual o perito ele vai falar dentro ali somente quando for solicitado pelo juiz, né? Ou as partes envolvidas, é claro, solicitando a autorização do juiz sempre. E uma coisa que é bem complicada, né, Mastrani, que às vezes você não é nem o perito, você já é chamado como assistente técnico, né? Você vai dar uma opinião numa perícia que uma outra pessoa fez, né? Aí imagina se é uma perícia da polícia, como um grande problema que a gente vê, né, que vem perícias feitas por polícia e perícia mal feita, né? Que uma coisa que é problemática, por exemplo, é espelhar o WhatsApp, né? Porque é uma prova que é facilmente manipulável, né? Você quebra a cadeia de custódia ali, e isso acontece, é bem comum, né? Já teve caso aqui no Rio de
processo que a prova foi anulada por causa disso. E aí, quando vem mal feito pela polícia, assim, qual é a atitude nesse caso, né? Quando você é assistente técnico? Como assistente técnico, é o perito ali da parte envolvida. O perito ele vai seguir o processo que tem que seguir. Vai verificar a metodologia, vai verificar. Primeiro ponto, ele vai verificar se existe cadeia de custódia ali, dentro do que foi oferecido. Se não tiver, ele já deixa, opa, esse ponto é evidência. E vai analisar o restante do processo, ver se seguiu com a metodologia, se foi cumprido de fato toda a sequência da cadeia. Se seguiu, ok, ele vai buscar ali, de fato, abro aspas, ele não vai ter o que contestar. Mas se dentro do segmento da cadeia, né, que vai desde do registro ali da evidência, isolamento e tudo, não cumpriu a ISO 27037 outros pontos de segurança, no que se refere à perícia, ele vai contestar e vai apresentar a versão dele. Vai solicitar uma cópia ali, uma cópia forense do que foi trabalhado, e ele vai fazer a parte dele e vai dialogar ali com os advogados envolvidos, da qual ele foi contratado como assistente. Então, se ele vai, independente de ter dado errado ou não, ele tem que analisar de fato, para assim sugerir a opinião dele, dentro do processo, seguindo os padrões internacionais e nacionais também, né? Pois é, então a gente vê a importância, né, dessa peça, né, que a gente chama de peça processual, o laudo, né, de perícia, que ele pode definir o resultado de uma causa, né? Então, quando é mal feito e, como você falou, às vezes até o assistente técnico nem pode fazer muita coisa, né? Foi feito às vezes se constata que não foi respeitando as normas técnicas, cadeia de custódia, aí fica complicado e precisa da habilidade do advogado para contestar com todos os normativos, né, marco civil, o que for, né, as ISOs, para poder resolver o problema do seu cliente, né. E a gente está conversando tanto, né, sobre esse assunto hoje, né, já caminhando mais para o nosso final, porque, como eu disse mais cedo, a gente, né, ia falar sobre uma surpresa que a gente tem, que tem a ver com o Mastroianni, né. A gente vai lançar hoje oficialmente, né, vou em breve abrir inscrições, o nosso Forensics Lab, ministrado pelo Mastroianni, vai ser um dia, né, no caso, uma noite, né, você vai conversar sobre esses temas, vai aprofundar essa questão. Fala um pouquinho aqui para o pessoal. Forensics Labs, doutor, é uma inovação nossa, né, parceria da CB Labs e o Machane Consultoria, que justamente a gente vai trazer pontos onde colabora ali da computação forense para o âmbito corporativo, né? Então vamos aplicar ali a forense digital dentro daquele processo que às vezes não está sendo bem conduzido, né, dentro do corporativo. Então o Forense Lab ele vai trazer, vai provocar ali as empresas para que vejam seus processos, se estão sendo seguidos, como está sendo conduzido ali a questão de permissões no ambiente, o impacto ali da má estruturação dentro do ambiente corporativo, o que pode ocasionar e lá no final a problemática de vazamento de dados. Então, o Forensic Lab é justamente trazer para as empresas uma chamada que é necessária ali de fato a proteção, né? E não só simplesmente chamar o perito para apagar. Perito não apaga fogo, perito vai coletar as evidências seguindo ali todos os parâmetros e o que encontrar de evidências correlacionada à solicitação de pedido do crime que foi acometido ali, ou por um vazamento, ou por um erro credencial vazada. Então ele vai trazer aquela evidência, vai produzir o laudo ali, justamente por a equipe de jurídico da empresa fazer sua tomada de decisão com base no que a alta direção propõe. Então, nosso objetivo desse workshop é trazer a investigação interna para as empresas, né? Também que a investigação ela propõe também, nesse contexto forense, o treinamento ali para o âmbito corporativo, né? A proteção contra ataque cibernético dentro da cadeia
mais fraca, né, que é o ser humano. Segundo o IME, no seu livro de Engenharia Social, ela fala que o ser humano é o elo mais fraco, mas ele é fraco. A partir do momento que ele não tem conhecimento da autodefesa, ele já não se torna mais fraco. Ele vai estar um pouco a mais protegido de conhecimento. É claro que tecnologias novas que no passado sempre existiu, todo mundo fala de inteligência artificial, mas ela sempre existiu, não apresentada de maneira em grande escala. Hoje já temos aí disponível que podemos fazer manipulações ali para um ataque cibernético, mas é possível sim também, com base em treinamento e conscientização ali dentro das empresas, um colaborador saber detectar ali, de fato, se é um roubo de informações, um ataque, enfim, diversos cenários são existentes. Então, justamente o Forense Lab traz isso aí, traz essa proteção para as empresas, desde o iniciar do colaborador, do primeiro ponto que ele veio ali da contratação, se já gera um vazamento de dados, se falta alguma informação, até a cadeia final do vazamento via WhatsApp. Então, a gente vai trazer, juntamente com a parte de compliance, com a doutora Cláudia, esse entendimento de que é possível sim proteger as pessoas, empresas, a reputação e o bolso financeiro, né? O core da empresa é a parte financeira. Se a gente protege isso aí com treinamento e conscientização, a gente tem um ganho aí exorbitante. Muito caro é o vazamento e se perder num fórum de criminosos, que a base de dados vai estar explorada, vai ver diversos ataques aos seus clientes, comprometendo a sua reputação. Então, a nossa ideia é trazer o Forense Lab para proteger as empresas ali de uma maneira simples e entendível, com cenários reais, Exatamente. problemática, como se proteger, como identificar, como proteger o que está ao seu lado, que não tem tanto conhecimento. Então, o Forense Lab, ele vai vir aí para colaborar com as empresas, de maneira positiva. Com certeza, Mastrana. A ideia da gente é quem vai, né, assistir, que vai participar, vai poder unir a questão do jurídico dentro de uma realidade técnica, né? Então, Sim. vai conseguir enxergar a aplicação prática, né, nos casos, nos processos, né? E aqui entrou uma pessoa, né, fez um comentário aqui, eu acho que é o Gilberto Porto, boa noite. Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo. Ele fala que depois de anos em auditoria, forensic accounting, equipe monitoramento Embraer, DOJ, investigações afins, eu pivotei a carreira para operador de drone. O importante é não desistir da carreira, né, de trabalhar, né, mas forensics é uma paixão, né, Mastroianni? Eu faço o que eu gosto. A realidade é essa, quando você faz algo que eu gosto, né? Então, eu alinho dois mundos, de segurança cibernética com computação forense, e trago isso o cenário corporativo, juntamente com a expertise da doutora Cláudia na parte do jurídico, aí a gente consegue blindar de uma maneira simples e entendível as empresas com foco em conscientização e alguns treinamentos específicos. Então, a gente consegue colaborar de maneira positiva. Então, o investimento é necessário, sim. Colaboradores ali com conhecimento, é claro que não precisa ser um técnico nível hardware, mas ele sabendo um básico avançado, que eu sempre falo essa palavra, básico avançado, tá show de bola, vai se proteger. Agora, o que não pode é não ter o conhecimento. Um fato é estar uma informação na plataforma ali, é assim, 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 não. Aquela informação está na visão daquela pessoa, na sua não é. Então, são muito diferentes. Você entender que tudo se baseia na ciência, é necessário, a prática vai vir de maneira fácil e entendível. Com certeza. E olha, antes de responder a pergunta do Gilberto, que ele fez uma pergunta aqui também no nosso chat ao vivo, falar que a gente vai fazer esse lab no dia 11 de março, vai ser das 8 às 10 da noite, eu ainda vou abrir as inscrições, que aí vocês vão ter maiores informações, mas até lá vocês já ficam, né, cientificados a partir de hoje que a gente vai lançar esse lab com o Mastroianni, e que vocês se inscrevam, participem. Não é voltado só para perito, porque a gente tem esse objetivo de trazer a aplicação da técnica do forense no dia a dia da empresa,
para um jurídico interno, para um compliance officer, ou para você que é advogado como eu também, que tem seu escritório e pega causas que envolvem cybercrime corporativo, quer entender como é que é a questão da perícia digital, como é que ela vai funcionar. Então, esse é para você também. Então, não deixe de participar, a gente vai abrir as inscrições em breve pelo Simpla. Então, fica ligado nas redes sociais da CCBS Tech, que a gente vai colocar já as propagandas em breve, para você poder participar do Lab de Forensics Lab, que vai ser maravilhoso. E respondendo a pergunta aqui do Gilberto, ele está perguntando assim para o Mastroianni, alguma orientação sobre cuidados com armazenamento, nuvem, pendrives, cartões, para que não haja nenhuma mácula nessa etapa da guarda de transmissão dos arquivos digitais? Obrigado e parabéns por compartilhar o conteúdo. Quando a gente tem dentro de dispositivos informações sigilosas, por exemplo, uma informação sigilosa a folha de pagamento de uma empresa X é para estar contida no dispositivo pendrive? Primeiro ponto, não. Segundo ponto, nesse sentido do pendrive com esse dado sigiloso, que compromete toda a empresa e vai ter danos externos e vai comprometer a reputação da empresa juridicamente. Existe alguma camada de segurança de criptografia que foi aplicada nesse dispositivo? Se não, vai haver vazamento. Então, quando a gente entra no contexto do físico e o que está alocado ali é um price dentro do servidor, tem que haver proteção de criptografia, a gestão de acesso, se é permitido quem acessar. Uma folha de pagamento, quem é que pode acessar? Somente pessoas do RH, a responsável ali para aquele sentido da causa ali do pagamento, financeiro, diretores e o CEO. Esse sim, é claro que grande parte do CEO não vai se interessar, porque ele já escalona para baixo um diretor de financeiro ou a equipe. Então, essa equipe ela deve estar ciente dos riscos, com treinamento partindo da segurança da informação. Quando se tem uma equipe de segurança de informação, sabemos, doutora, que diversas empresas é um colaborador de tecnologia que faz serviço de analista de infra, analista de segurança, faz tudo. Então, todos os dados que estão em trânsito, o offline, ele deve ser protegido. Existe, sim, ferramentas de segurança que protegem nesse sentido de transmissão, a chamada DLP, que são Data Loss Protection, evita o trânsito de informações. Criptografia aplicada. Existe criptografias que podemos aplicar no contexto da informação, né? O ambiente seguro da rede. Será que ele está reduzido às camadas de segurança no sentido que somente administradores da rede têm? Se a pasta do dispositivo está compartilhada, se deveria não estar somente com o grupo. Então, quando a gente tem esses eventos de dados alocados em qualquer parte, independente de ser físico, rede ou em qualquer dispositivo, tem que estar com a criptografia, no mínimo, ativa. Então, eu preciso de um banco de senhas, um banco que gere ali um servidor que seja específico para aquela aplicação que vai guardar as informações ou o dispositivo. Se o dispositivo de armazenamento de dados do servidor, ele precisa estar em rede, ok. Quem é que tem permissão de acesso àquilo ali? É só administrador? Ou coordenador, diretor da área de tecnologia? Ou se é a pasta do servidor que consta aquelas informações está compartilhada para todos? A gente tem um problema de segurança. Então, nesse problema de segurança, a gente vai ter um vazamento. E se o dispositivo eu posso estar transitando de uma matriz para uma filial, sem a devida proteção? Ou se o notebook seu está com criptografia e seu notebook corporativo tem dados sigilosos da autogestão, ou da qual você é da autogestão. Então, tudo tem que estar mantido na devida segurança. Ou se existe ali uma VPN corporativa para tratar aquela informação ali dos dados que vão trafegar, ou você quer mandar um dado de um dispositivo para outro, se existe aquele trânsito de segurança por via VPN, ou camada de segurança IPsec, que é a da qual utilizamos e aplicamos. Então, tudo que é dado tem que estar protegido. É claro que eu não vou estar falando aqui quais são as ferramentas, isso vai depender muito da regra do negócio da sua empresa. Às vezes a empresa ali, ela não tem um aporte financeiro para contratar uma ferramenta de segurança, mas pode se mitigar, minimizar o seu ambiente com boas políticas, práticas, treinamento e conscientização.
Treinamento de conscientização hoje, toda empresa ela consegue investir nisso. Treinamento de conscientização é investimento para que se não tenha problema no futuro. Então, Isso aí. esses modos operantes, independente de ser no dispositivo ou não, tem que estar com alguma camada de segurança por método de criptografia, no mínimo. E lembra-se que, quando se aplica a camada de segurança no uso da criptografia, uma senha, de acordo com as boas práticas de segurança, uma senha não pode ser aplicada por meio de serviço, né? E se aquela chave de segurança do dispositivo criptografado está armazenado no local seguro, porque se não tiver, é um problema. Porque o problema não está na criptografia, o problema está em quem gerencia esse dado de chave de criptografia. De repente, uma pessoa X tem acesso à chave de criptografia de um dispositivo que tem toda a vida da empresa, desde o financeiro, desde informação e investimento, quanto paga para funcionário, e do nada compartilha esse dispositivo que está alocando na rede e alguém acessa. Temos um vazamento e um grande problema dentro da empresa, que aí vai ter vários questionamentos jurídicos e dentro da gestão de pessoas. Ah, porque aquele ganha mais do que eu, se ele faz menos do que eu. Temos esse problema no cenário de hoje. Isso aí, gente. Então, vamos encerrando aqui o nosso bate-papo, já tem 1 hora e tanto, né? O Mastroianni também é professor, a gente também fica preocupado com o horário dele, mas queria agradecer em primeiro lugar ao Mastroianni por dar o tempo dele aqui para conversar com a gente, né? Por também ser nosso parceiro institucional agora, com os serviços da CCBS Tech. Então, se você precisar de alguma coisa relacionada à perícia, análise forense, alguma estratégia de segurança da informação, pode contar com ele, com a consultoria dele, que é excelente, que ele vai estar trabalhando em parceria com a gente. Também agradecer a disponibilidade dele de fazer o Forense Lab, né, que vai ser no dia 11 de março online, não tinha falado isso ainda, então você que está em qualquer lugar vai poder assistir. Depois, como eu falei, vou abrir as inscrições e pedir as palavras finais, né, do Mastroianni para a gente poder encerrar. Sempre é bom estar com a senhora, doutor, principalmente quando é parceria, né? Já nos conhecemos aí de trabalho já há um bom tempo, então decidimos de fato formalizar isso dentro dos dois lados. Então, só quem tem a ganhar são as empresas, né, no contexto de compliance, no contexto de segurança cibernética, da qual atuo como perito e especialista na parte de cyber. Então, a gente desenvolve vários pontos que só tende a blindar as empresas, né, dentro do cenário atual, que é desafiador, da evolução digital, que só traz um caos, desde ameaças de mal e ataques cibernéticos. Então, eu agradeço, né, fica à disposição, né, dessa nossa parceria que se iniciou lá no passado, e a gente está aqui novamente, graças a Deus, e a gente vai colaborar, vai ajudar as empresas, de fato, a seguir o caminho certo. Então, desafios, eles me chamam, então, se eles me chamam, a missão foi dada, então a gente vai trazer o nosso melhor possível, juntamente para as empresas ou pessoas que querem ali aprender um pouco dentro do Forense Lab. A gente vai trazer da maneira fácil, não vamos utilizar muito técnico, justamente para que se entenda que de fato é possível aprender e se proteger. Então, eu só tenho a agradecer. Eu vou dar a palavra à doutora Cláudia. Muito obrigada mais uma vez, Mastroianni. Admiro bastante o teu trabalho, estou muito feliz de ter você aqui junto com a gente na CCBS Tech. Agradecer você que assistiu até agora, que participou ao vivo. Agradecer o Gilberto Porto, né, que fez as perguntas, que estava interagindo aqui no chat. Você que mandou pergunta também pelo meu WhatsApp aqui direto, para poder participar. Agradecer você que vai assistir a gravação, que vai ficar na plataforma do YouTube, para você poder, no melhor horário, né, ficar mais conveniente para você. E dizer que semana que vem a gente tem mais um episódio do CCBS Tech React Cast, só que aí a gente retorna para o horário normal, que é 7 horas. E tem outra agravante, doutora? Tem outra agravante. Esqueci de dizer que as empresas ou pessoas, não pense que os crimes digitais eles pararam, né? Eles estão aumentando, a evolução tá sendo em grande escala, então
é necessário termos diversas frentes de conscientização dentro das empresas, porque os criminosos eles não estão tendo mais o chamado perdão, da qual a instituição está sendo, instituições de saúde estão sendo atacadas. Tivemos aí um caso em, salve minha memória, em 2024, onde um hospital no lado da Alemanha foi invadido e por conta da ausência ali de dispositivo que conseguisse suprir o tempo de queda de energia em questão, houve uma vida que foi ceifada por conta disso, de maneira indireta, mas aconteceu. Então, não tem perdão, as empresas estão sendo, tem que se proteger, né, tem que se proteger e tem que tomar muito cuidado com a questão do vazamento, porque a LGPD, ela bate forte mesmo aí nas empresas, quando se tem, e a NPD também, quando se tem a questão de vazamento. Então, é algo para se alertar, se proteger. Então, a gente está aqui, essa parceria forte, estamos aqui para isso. Eu vou deixar minhas redes sociais, o canal no YouTube Perito Marciano Oliveira, aproveita para se inscreverem lá, tem diversas ações e proteções, e meu canal também no Instagram, Marciano Oliveira. Isso aí, gente, segue o Mastroianni aí, que ele tá em todas as redes, tá no TikTok também, você não falou isso, né, mas eu sei que você tá Tô no no TikTok. TikTok também. Eu sei porque eu vejo teus vídeos. Estamos, né? Estamos. Então é isso, gente. A gente está de mão dada aqui para proteger a sua empresa. Então, ó, acredita na nossa parceria aí que tem coisa boa para você que tem seu negócio. Para você que tem empresa, que tem a consultoria, que trabalha com auditoria. Então, estamos aí para o que precisar. É isso aí, gente. Obrigada, Mastroianni. Obrigada a Tchau, todo pessoal. Boa mundo. noite. Tchau, doutora. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.